mulher, estamos começando mais um Metas Cash. E hoje a minha convidada é uma convidada muito especial e que cuida nada mais, nada menos do que a saúde da mulher. Eu estou aqui hoje com a doutora Caroline Alonso. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Aline. Uma honra, gente, estar participando desse podcast, principalmente com a Aline, que é uma amiga muito querida, uma mulher também que impactou a minha vida. Amém. E que tem feito isso todos os dias. E um prazer gerar valor na vida das mulheres que vão assistir esse podcast. Amém, com certeza. Com certeza. Para a gente começar aqui, né, as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre você, a doutora Carol, ela é especialista em algumas áreas focadas aí na saúde da mulher, ela é direcionada em reposição hormonal, então eu queria que você contasse a sua história, né? Como que você começou aí a entender a importância da reposição hormonal na vida da mulher. Então, Aline, eu sou formada há 12 anos, focada em ginecologia e na obstetrícia. E eu comecei a atuar dentro do consultório de uma forma geral, pegando primeiro as mulheres relacionadas à gestação, ao período gestacional, quando depois eu me deparei com as mulheres com síndrome do ovário policístico, endometriose, depois as mulheres 40+. E quando eu encontrei esse grupo de mulheres 40+, eu me apaixonei. Porque, na verdade, assim, eu entendia o quão era difícil viver após os 40 anos de idade. E eu falava assim, meu Deus, não é possível que essas mulheres não tenham um profissional de saúde a quem elas possam se apegar, acreditar, confiar, para que possa ajudá-las nesse processo. E não só no período da menopausa, mas nos períodos, todos os períodos da vida que antecedem a menopausa. E aí eu falei assim, é dessa área que ninguém fala. Verdade. É pouco dessa falado, área, né? Que é muito pouco falado, que existe tantos mitos. É nessa área que eu vou atuar. Que máximo. E aí eu comecei colocando em prática no consultório e cada vez mais eu entrava num âmbito de que eu via que, nossa, eu não sei sobre isso aqui, ou eu sei muito pouco, é sobre isso que eu vou estudar. E eu começava a estudar, começava a colocar em prática e as mulheres chegavam para mim e falavam assim, uau, Carol, nossa, minha vida mudou. Transformação. Transformação. Transformando vidas, tanto que é o que eu falo. Transformando vidas. É o meu processo. É a minha missão. Isso é importante, então, né? eu fui entendendo que essas mulheres precisavam, sim, de ajuda e de cuidados. Então, eu comecei a focar para esse grupo. Comecei toda a minha estratégia de estudo, toda a minha estratégia de capacitação profissional foi voltada para as mulheres 40+. Então, hoje é onde mora o meu coração. Então, obstetrícia ficou um pouquinho de lado. Obstetrícia ficou um pouco de lado, porque a vida de um obstetra é difícil. Eu não iria conseguir dar todo o apoio, cuidado para essa mulher que precisa da minha ajuda, que precisa da minha atenção, que precisa que eu ouça, que eu escute. Que é uma das reclamações das mulheres, você que está assistindo esse podcast, que já passou dos 40 anos de idade, com certeza você vai concordar comigo de que, mas ninguém me ouve. E eu acredito que os temas, a mulher já tem isso, né? De ser pouco ouvida. E você falou uma coisa muito importante, você falou sobre, né, a menopausa, o período que antecede ela, é pouco falado, mas a mulher, de um modo geral, ela já tem muitas demandas. Então, ela tem a tal da sobrecarga. E, obviamente, junto com isso, vem cansaço, vem eu não estou aguentando, acho que isso não está dando certo. E se confunde-se o que é cansaço normal do que o que não é. Quando a gente está falando sobre uma menopausa, ou até dos períodos que antecedem, o que eu posso... para a mulher que está nos ouvindo, o que ela pode entender que é normal do que o que pode ser um sinal de ou um período que está se antecedendo à menopausa ou da própria menopausa? Então, aí é que está. Muitas das vezes, nós mulheres normalizamos os nossos sintomas. Então, a gente sempre vai colocar no nosso dia a dia que é muito corrido, que é muito puxado, ou que nós estamos vivendo um problema específico naquele momento. É um problema com seu filho, é um problema com seu marido, é você que agora tem que cuidar dos pais que estão idosos.
E você não para imaginar que, meu Deus, esse problema que eu estou passando são desequilíbrios hormonais. Por quê? Porque você sempre começa a normalizar os sintomas. Exato. Meu filho está doente, eu não durmo direito. Até porque existe esse personagem, né? Da mulher cansada, da mulher cheia de atividades, da mulher... Esse é o papel da mulher. Então, é isso e ponto. Existe essa característica. As mulheres estão aceitando uma coisa que muitas vezes não é para ela aceitar. E o que eu observo muito são as mulheres dizendo assim, não, eu aguento, eu suporto um pouco mais. Então, por mais que esteja ruim, eu suporto. Por mais que eu não esteja dormindo, por mais que eu esteja o tempo inteiro sem energia, cansada, indisposta, irritada, com uma labilidade emocional, com uma gangorra emocional, tá tudo bem, eu não posso parar. É a mulher produtiva. Eu não paro. E não é, e na não verdade. É. Porque nós sabemos que isso respinga na produtividade de uma forma absurda. Porque essa mulher, ela não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela chega no trabalho, ela está sempre na luta, né? Ela sempre empurrando as coisas. Ela tem a sensação de que ela é produtiva, quando, na verdade, o que ela faz, e eu costumo falar, é empurrar a parede. Faz força, faz força, faz força, e a parede não muda de lugar. Agora, né? O cansaço é um dos sintomas. E como que você, assim, ó, tem a certeza, lógico, tem esse aguentar, mas tem o processo dos hormônios, da idade, do período que ela está vivendo, enfim, como que você diz, ó, Aline, você está vivendo isso, vamos consertar, né? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta, Aline. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa dividir e entender que a mulher, ela vive em ciclos. Então, a gente tem alguns ciclos. Então, vou denominar esses ciclos para vocês. É o ciclo da primeira menstruação, que é a menarca, o ciclo da vida reprodutiva dessa mulher, quando então ela entra no climatério. O climatério, ele vai mais ou menos ali a partir dos 40 anos de idade até os 65 anos. Passou os 65 anos, ela entra na senectude, na velhice. No meio desse climatério, eu tenho a menopausa acontecendo, que na mulher brasileira vai aí mais ou menos 48 e 51 anos. Só que essa mulher, ela não começa a sofrer quando ela entra na menopausa. Ela começa a sofrer um período antes. Então, ela pode começar a sofrer quando o climatério acontece. Quando? A partir dos 40 anos de idade. Uau! Ou seja, muitas mulheres devem estar no climatério e não sabem, batem cabeça, não se entendendo, porque tem os sintomas de cansaço, acham que tem coisa errada, mas não sabem nem por onde começar. Não entendem que não é menopausa, porque ainda não é de fato, mas poderiam estar ou retardando, talvez, na verdade, ou tratando de alguma forma para que encarasse isso de uma forma mais leve. Com certeza, porque a partir do momento que você identifica que todos os seus sintomas estão acontecendo por um desequilíbrio hormonal, você tem o conhecimento, e o conhecimento que eu sempre falo, ele é libertador. Então, você tem o conhecimento, porta o conhecimento na sua mão, a partir dali você vai começar um tratamento específico para os seus desequilíbrios. Então, essa mulher lá com os 40 anos, ela começa a não dormir mais. Ela acorda no meio da madrugada. Depois, ela começa a picotar o seu sono. Quando ela acorda, quando ela consegue pegar no sono, o despertador tocou. E aí, ela mete a mão na cabeça e fala, eu não acredito que a minha noite já acabou. Como assim? Mas eu mal comecei e a minha noite já terminou. E deve acordar cansada. Ela vai se arrastando ao longo do dia. Então, ela é você que está nos assistindo, você é uma mulher produtiva. Mas você começa a entender que a sua produtividade, você tem que fazer muito mais força para você conseguir executar todas as suas tarefas ao longo do seu dia. Por isso a sensação do cansaço. Por isso a sensação do cansaço. Por isso a sensação de que você poderia ter dado o seu melhor e não conseguiu. E aí você começa a ficar mais frustrada, você começa a ficar muito irritada. Porque a mulher, ela começa a se comparar. Quem eu era antes? Quem eu era antes? Que era uma outra fase. Que era uma outra fase. Que era uma fase onde ela tinha os níveis hormonais completamente equilibrados, diferentes de agora no climatério. Então, antes, o que você conseguia executar todas as suas tarefas ao longo do dia super rápido, no estalar de dedos, agora você começa a procrastinar.
Agora você começa a dizer que não consegue mais fazer, que não tem mais paciência, que não tem mais energia, que você fica pavio curto, que o seu pensamento que antes era rápido, alguém falava algo para você, você dava uma resposta, agora você já não consegue mais. Isso tudo afeta a minha parte cognitiva? Com certeza. Uma das principais queixas da mulher no climatério e na menopausa é o esquecimento, dificuldade de concentração, cansaço, fadiga, irritabilidade, ansiedade, depressão. De vários fatores. E agora vamos falar de um fator que a gente está aqui deixando de lado, mas que é reclamação geral, né? Aí o marido chega de noite no quarto, aí as mulheres chegam e falam assim, ai, tomara que ele não chegue, vou fingir que estou dormindo, porque estão exaustas. E, por vezes, deixam de cumprir o papel delas como mulheres. E não é porque não amam seus maridos, não é porque não querem, até gostariam, mas estão esgotadas. Então, isso não é para ser assim. Ela está enfrentando uma fase e tem como ser diferente. Com certeza. Quando tratado, quando você pega essa mulher que está em completo desequilíbrio e começa a equilibrar essa mulher, você começa a resgatar a vida dela. Porque o que acontece, Aline? Os sintomas não são só sintomas físicos, são sintomas emocionais. Uau. E todas as pessoas que estão ao redor dessa mulher começam a sofrer também. Eu sempre falo que a mulher, nós somos a coroa de rainha da nossa casa. Quando você não está bem, nada fica bom. Desanda. Tudo desanda. Desanda. E agora você imagina para uma mulher que olha o seu marido, é um marido jovem, ou é um marido que ali está muito próximo da idade dela, é um marido que está com o libido lá em cima, que todas as noites você tem que dizer que hoje eu estou com dor de cabeça, hoje você matou alguém, você não está bem, hoje eu estou com cólica, hoje eu estou me sentindo mal. Todas as vezes você começa a inventar. E chega uma hora que o marido começa a cobrar. E ele acha assim, você não me ama mais. É verdade. É um pensamento que passa na cabeça, porque ele não faz ideia do que está acontecendo, porque menos ainda. Muitas das vezes, nós, mulheres, temos vergonha de compartilhar isso com o nosso parceiro. Eu não estou bem, eu estou me sentindo mal, eu estou vivendo um momento que está sendo difícil, eu não estou sabendo lidar com isso. Você pode me ajudar? Mas muitas das vezes, nós, mulheres, temos vergonha de compartilhar isso com o nosso parceiro, porque a primeira coisa que passa na nossa cabeça é assim, será que ele vai pensar que eu estou ficando velha? E ele vai me trocar por uma mais nova? Entendi. Eu agora estou com 40, 45, ele vai me trocar por uma de 25. O nome, né, menopausa, eu acho que assusta, de um modo geral, as mulheres. As mulheres têm um preconceito de menopausa. Eu não. Eu lembro que eu já escutei conversas assim, quando eu era mais nova, eu morava com os meus pais, de minha mãe começar a sentir calor, meu pai, já tá na menopausa. Eu virava uma brincadeira assim. E, tipo, e o que tem se tivesse, né? E talvez até tava. Mas não era se falado, não é se tratado. Então, talvez nem ela sabe, porque não se fala muito sobre. Então, eu acho assim, que esse conhecimento de que tem jeito... você falou uma das coisas que fica muito na minha cabeça, sabe, Carol? Assim, o conhecimento liberta. Uma das coisas que eu falo muito para as minhas mentoradas é... Não existe... Se você está com alguma coisa que não está legal, tem disfunção ali. Então, quando uma pessoa fala assim, olha, eu não consigo emagrecer, eu dou o exemplo sempre de emagrecer, porque a gente tem rede de academias, né, franquias de academias, então a gente vive, né, isso diariamente. Então, vamos lá. A pessoa fala que não consegue emagrecer. Aí você tem que estudar. Por que isso está acontecendo? Como você deve fazer o diagnóstico com as suas pacientes. Então, tem que entender como é que está o sono, como é que é a alimentação, se faz exercício ou não. Tá tudo 100%. Vamos para os exames de sangue. Vamos entender o que está acontecendo. Não só de sangue, né? Todos os exames. E aí, ali, você pode pegar alguma coisa, né? Enfim, tireoide. Então, você tem que entender o que está por trás. Agora, você não nasceu para ter aquela vida ali errada, né? Uma disfunção, para ter uma doença. E se tem, vamos tratar. Então, a mulher que está ouvindo aqui a gente, que ela não sabia, que ela desconhecia, que existe esse período antes da menopausa, ela entendeu que agora existe, que talvez ela já esteja sentindo os sintomas, Sim. Apesar de que ela pode ser ativa, e ela poderia estar achando que é só sobrecarga e já tem sintomas do climatério, e ela está entendendo que ela precisa de ajuda. Qual que são os tratamentos ou jeitos e formas para que isso seja tratado, suavizado, que ela encare isso atravesse e chegue até na menopausa, ou atravesse a menopausa de uma forma mais leve? Primeiro, conhecimento.
obtive o conhecimento, entendi que os meus sintomas não são normais. A partir daí, eu começo a buscar um profissional de saúde que possa entender o que está acontecendo com o seu corpo. Começo a buscar esse profissional, mas é qualquer profissional? Não. Tem que ser o profissional que esteja alinhado com o que você acredita. Tem que ser um profissional que esteja alinhado com algo que você queira implantar para a sua vida. E a partir daí você vai começar a fazer os exames. O que eu percebo? Que muitas mulheres normalizam os seus sintomas, buscam a ajuda de um profissional de saúde e esse profissional de saúde simplesmente olha esse exame e fala assim: mas está tudo dentro do valor de referência. Está normal, não tem nada com você. Vai para casa, você está muito estressada, vai beber um vinho, vai viajar, vai relaxar, tira uns dias de férias e está tudo bem. É você que está muito ansiosa e estressada. E muitas mulheres acabam ficando frustradas. Mas como assim? Então o problema sou eu. Não dá para entender como assim, mas meu corpo não é mais o mesmo, os meus sintomas são completamente diferentes, eu nunca tive o aparecimento desses sintomas, tantos problemas, tanta TPM terrível que eu quero matar um ser humano, e esse médico está me dizendo que os meus exames estão normais, ela volta para casa super frustrada. E assim ela permanece por anos. Porque o climatério e todos os seus sintomas podem começar em até 10 anos antes. Uau! E ela vai permanecer por anos e anos e anos. E aí, a gente só vai ver as mulheres começando o tratamento quando elas entram na menopausa, mas somente 1 ano depois. Então, olha saber quanto o marco tempo. Você consegue saber o marco. Então, assim, a menopausa, ela é um marco, ela é um período. Ela não é um período, ela é uma data. Então, exemplo, você, Aline, sua última menstruação foi 10 de janeiro de 2023. Você tem que passar todo o período do ano de 2023. Quando chegar em 10 de janeiro de 2024, eu posso dizer assim para você, Aline, você entrou na menopausa em 10 de janeiro de 2023. É 1 ano então, sem menstruar. Precisa estar 1 ano consecutivamente sem menstruar. Meses e meses. 12 meses consecutivos sem menstruar. Então, é um diagnóstico retrospectivo. Só que a menopausa é a falência dos ovários. Por isso que você fala que as mulheres só detectam a menopausa 1 ano depois, porque exatamente, ela só olha para trás e percebe esses 12 meses sem menstruação. Percebe os 12 meses sem menstruação. Okay. Só que elas já estão passando por sintomas muito tempo antes. 7, 10, 5 anos antes. Agora, você imagina uma pessoa ficar 10 anos dormindo mal. Acaba esse casamento. Não tem como. Afeta a educação dos filhos. Afeta a sua produtividade, cai muito. Total. Fora a autoestima. Para você ter uma noção, Aline, trazendo estatísticas em relação à menopausa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030, nós vamos ter 1 bilhão de mulheres na menopausa. Só que 2030 está logo ali. Uhum. Segundo o IBGE, no último consenso de 2023, ele mostrou que em torno de 30% das mulheres passaram dos 40 anos. Isso quer dizer que a nossa população está envelhecendo. Uhum. Antigamente, a expectativa da mulher, da nossa avó, era em torno de 30 anos, 35 anos. Só que agora, por conta da longevidade, as mulheres, nós mulheres, estamos vivendo muito mais, com muito mais qualidade de vida. A expectativa de uma mulher hoje, em torno de 80 anos, 85 anos. Então, graças a Deus, nós iremos entrar na menopausa. E aí, o que a gente precisa parar para entender tá bom, não tem jeito. A menopausa é uma realidade para nós mulheres agora, do século XXI. Como eu quero chegar na menopausa? Como eu vou... É uma realidade. É uma realidade. Ninguém vai fugir disso. Não pode mudar, a não sei quem morrer antes. Como que eu vou encarar... Que eu vou é como a velhice, né? Como eu vou encarar esse processo? Você estando vivo, você vai envelhecer. Como que exatamente. Como eu vou encarar esse processo? E, a partir daí, você ser intencional nas suas escolhas, no seu comportamento, no cuidado da sua saúde.
E quando eu vejo nós mulheres com tantos afazeres, com tantas coisas que a gente tem ao longo do nosso dia, existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir perceber esses sintomas. A gente porque, não na consegue verdade, parar. O que eu vejo, assim, as mulheres, elas entram literalmente no piloto automático. Então, assim, são tantas tarefas, como você está falando, que nós não nos percebemos. Super normal. Não nos percebemos. Quando que a gente percebe, né, as coisas? Quando nós temos alguém de fora para falar, olha só, está acontecendo isso, só que você não está vendo. Uhum. Ou quando o nosso corpo dá pane, que você deve pegar vários casos assim. Eu tive burnout, eu sei bem o que é isso. Então, o corpo fala assim, olha, eu não estou aguentando o que você está fazendo comigo. Por favor, me ajuda. É o corpo em desespero pedindo, pelo amor de Deus, para você parar. É o que eu sempre falo. Existe um cansaço e existe uma extenuação profissional. O cansaço minha rotina tá puxada. E aí você dorme, você tira um final de semana, você descansa. Quando chega na segunda-feira, você está ótima, ok, tô plena. Recarreguei minhas energias. Agora, quando você o tempo inteiro está cansada e isso está impactando nas suas atividades ao longo do dia, tem alguma coisa acontecendo com você. Tem coisa errada. É igual um carro. Você compra o carro. Quando você está ali dirigindo o seu carro, o carro começou a fazer um barulho, primeira coisa que você pensa é o quê? Eu preciso parar no primeiro acostamento e entender o que está acontecendo, porque eu preciso levar esse carro na mecânica. Senão ele vai pifar. O motor vai bater. Só que aí o que acontece com nós, mulheres empoderadas, deixa bater que eu dou um jeito. Eu aguento mais um pouco. Dá mais um pouquinho. E você não para. E você vai, e você continua. Mas estou muito cansada. Tá bom, eu vou tomar um energético. Vou tomar café. Não, peraí, eu tô cansada. Na verdade, acho que o que eu estou precisando é de um Rivotril. E aí começa. Eu estou precisando de um ansiolítico. Você começa atropelos. E aí você começa a fazer crise de ansiedade. Essa semana mesmo, ontem, eu atendi uma paciente, o meu consultório, a minha clínica, ela fica no 7º andar. E ela faz crise de pânico em locais fechados. Então, ela não tem subido o elevador. No shopping, ela não consegue entrar no shopping. E ela chegou na recepção e falou assim, meu Deus, é no 7º andar, eu preciso me cuidar, mas eu vou de escada. E ela chegou no meu consultório, subiu enlouquecidamente, mas quando ela chegou, foi uma sensação assim de vitória. Sim. Eu venci, mas era uma mulher de 54 anos, 8 meses na menopausa, que faz em torno de 30 episódios de calor. 30. Como uma pessoa aguenta os episódios de calor, 30 episódios de dia, 20 episódios de calor durante a noite, ela não consegue dormir sequencial 2 horas na noite. Ela falou, se eu dormir num total de 2 horas à noite, é muito. Só que no outro dia, ela tem uma rotina super puxada. Ela trabalha, ela cuida dos pais, ela tem que tomar conta da casa dela, ela tem que tomar conta da casa dos pais, ela tem uma filha de 10 anos que precisa muito dela, ela tem um marido que precisa muito dela. Só que ela ainda tem toda uma sociedade que cobra dela que ela esteja bonita, que ela esteja plena, esteja magra. Como assim? Só que ela não está se aguentando. E naquele consultório, ela já chegou me olhando, ela mal encontrou comigo, que ela bateu o olho, ela já começou a chorar. Sabe aquela sensação de alívio e desespero? Sim. Ela vai me estender o braço e vai poder me ajudar nesse processo. A gente está aqui falando dos tratamentos, né? E você, super focada aí nessa questão da reposição hormonal. De que forma que entra a reposição hormonal em um tratamento? Ela só entra no caso da menopausa ou ela pode me auxiliar também no climatério? Tá, então vamos lá. A capacidade de repor, se a gente for lá no dicionário, no Aurélio, repor é você devolver ao corpo algo que ele produz. Então, sempre que eu penso em fazer uma reposição hormonal, eu vou devolver ao seu corpo aquilo que hoje ele não tem mais a capacidade de produzir. Quando nós entramos no climatério e na menopausa, nós começamos a ter o desequilíbrio hormonal. E aí, o primeiro hormônio a cair é a progesterona.
Depois que cai a progesterona, nós começamos a vir em uma sequência. E quando os nossos ovários param de produzir, então, o estradiol. Então, quando eu penso em um tratamento, eu tenho que entender em que fase da vida que essa mulher se encontra. Ela está no climatério? Está na menopausa? Qual é o hormônio que ela tem deficiente? E, a partir daí, isso vai balizar qual é o tipo de reposição. O que eu vou dar para essa mulher que ela não produz mais? O que eu vou entregar para essa mulher que vai fazer com que o corpo dela volte a funcionar como antes? Então, é como se a reposição hormonal resgatasse a vida dessa mulher. Quando você explica de uma forma bem clara sobre repor o que eu já produzia, eu posso considerar que tem profissionais que repõem além do que deveriam e talvez isso pode causar danos ou não? Sim. Por exemplo, a mulher que está no climatério, o principal hormônio que ela tem em deficiência é a progesterona. Quando eu reponho o estradiol para essa mulher que está no climatério, então é uma mulher que ela faz ciclos de hormônio. Então, em um mês ela tem o estradiol alto e a progesterona alta, mas no outro mês esse ovário não está produzindo o estradiol. Então esse estradiol está baixo. Se nesse momento do climatério eu começo a dar para ela estrogênio e progesterona, naquele mês que ela produziu muito estradiol, eu faço uma predominância estrogênica nessa mulher. Então a gente não pode ser nem tanto ao céu, Nem tanto a terra. nem tanto à terra. Você tem que entender, por isso que é uma modulação. Não é Não tem algo, uma receita não tem uma pronta. receita de bolo. Por isso que não dá para pegar a receita da amiga. Não dá para copiar a receita. Ai, minha Por amiga exemplo, para mim está foi ótimo repondo tomar X. nessa dose. Para você foi bom. Pode ser que seja, pode ser que não. Pode ser que não. E eu sempre falo assim, até o hormônio, a própria reposição hormonal, quando você faz, ela precisa ser a cereja do bolo. Ela não pode ser o prato principal. A pessoa, a mulher, ela precisa estar muito preparada para receber essa reposição hormonal. E tudo vai depender do quê? Vai depender de como você está. Como está o seu corpo hoje? É um corpo que está em completo desequilíbrio, inflamada, onde você está completamente sedentária, você é tabagista, você tem várias doenças, é hipertensa, é diabética. Então, quais são os outros problemas que envolvem a sua saúde para que eu possa entender qual é o tipo de hormônio que eu vou fazer, qual é a dose que eu vou fazer, qual é a via, qual é o local que eu vou pedir para você utilizar, qual é a forma. Então, não existe mesmo uma receita de bolo. E se alguém falar para você que existe uma receita de bolo, corre dessa pessoa, porque não existe. Nós, mulheres, somos individualizadas. Nós não somos um par de mama, uma vagina, um útero e 2 ovários. Não somos. Existe a individualidade. Existe a individualidade. Então, você, mulher, tem que buscar um tratamento personalizado para o que você precisa, para as suas necessidades, para as suas alterações, para as suas queixas e para qual é o hormônio que, de fato, você precisa e repor o que ela precisa. Porque tudo aquilo que nós fazemos em excesso vai gerar algum tipo de dano, algum tipo de efeito colateral. Interessante. Então, né, mulheres, sabemos que não dá para pegar a receitinha da amiga. Agora, partindo do pressuposto, você sabe, eu sou uma fã número 1 de se alimentar bem, de prática de exercícios físicos, de bons hábitos. Uma dúvida minha é, eu consigo, com bons hábitos, auxiliar no tratamento? Ou seja, vou melhorar minha pergunta. Eu só consigo tratar com hormônio ou existem outras formas de eu tratar? Não. Reposição hormonal é um dos pilares de tratamento da mulher na menopausa. Não, eu sempre falo que você tem que fazer o básico muito bem feito. O básico é a fundação da sua casa. Não adianta eu querer colocar o telhado na sua casa se a fundação está completamente fadada ao fracasso. Então, não adianta eu desejar fazer reposição hormonal. E muitas das vezes eu vejo as mulheres começando pela reposição hormonal, quando, na verdade, ela não faz o básico. Não tem uma boa alimentação, não regula o seu peso, não ajusta o seu sono, não equilibra os seus hormônios de forma natural, não ajusta os desequilíbrios nutricionais que tem.
Então, a reposição hormonal, quando é iniciada para uma mulher que tem um corpo completamente desajustado, eu vou ter muito mais efeitos colaterais do que efeitos benéficos. Eu vou precisar o tempo inteiro estar aumentando a dose para essa paciente. Então, o que eu faço no meu consultório, na minha prática clínica? Eu preparo o corpo dessa mulher. Então não necessariamente de cara você já sai. Não, eu sempre falo que você tem que fazer por merecer para ter uma reposição hormonal. Das minhas. Você merece? Não, eu estou na menopausa, eu já tenho desequilíbrio hormonal. Perfeito. Tem que fazer hormônio? Tem que fazer hormônio. Não tenho dúvida sobre isso, dentro dos benefícios que uma reposição hormonal pode trazer e traz mesmo para a vida de uma mulher. Ela resgata a qualidade de vida. Certeza. Só que você precisa fazer por merecer. Não existe começar a reposição hormonal para uma mulher que come o tempo inteiro glúten, lácteos, fast food todos os dias, é pizza, é hambúrguer. Não existe essa possibilidade. Bebe café o dia inteiro, açúcar é doce. Ai, gente. No café da manhã. Fala mais. Não tem como, Aline. É uma médica, tá, gente? Não sou eu que tô falando, não. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Pode ser produtiva comendo fast food todo dia, bastante açúcar e um litrão de café? Completamente inflamada, não tem como. Inflamada, gente. Inflamada. É sobre isso. E aí, o que você orienta quando você pega um caso assim? Desintoxica primeiro? Isso. Primeiro, vamos trabalhar num processo de equilíbrio do corpo. Preparação do seu corpo. Legal. Desinflamar esse corpo, modular o estilo de vida dessa mulher. Gente, o isso é treino para a mulher. Você está educando a mulher. Não é só para modulação, é para a vida que você tá fazendo. E eu faço fazendo. assim, Aline, eu escrevo isso para ela, junto com ela, na frente dela, para ela entender. É como se eu estivesse dando o caminho. E quando eu começo a escrever, ela fala assim, nossa, uau, Carol, ninguém me disse assim qual era o passo a passo. Todo mundo fala assim, vai lá, pratica um exercício. Vai lá, tem que comer certo. Não pode ficar comendo besteira. Não, peraí. Tá difícil de entender a mente da mulher na menopausa. Ela tem um cognitivo comprometido. Às vezes ela não consegue entender o tanto de informações que nós médicos passamos para elas. Então, a primeira coisa que ela pensa assim... Tá, mas tem jeito para o meu caso? Tem jeito. Vamos lá. Mas... Nutrição. Número 1, Legal. Ajuste alimentar. Muito mais do que retirar muitos alimentos, é introduzir o que eu preciso para esse momento, para essa fase que eu estou, para essa estação que eu estou agora. Agora eu tenho que desinflamar meu corpo, agora eu tenho que tratar o meu intestino, agora eu preciso regular o meu sono, agora não dá para eu ficar tomando café o dia inteiro. Porque o café que eu vou tomar depois do meio-dia vai atrapalhar a qualidade do meu sono da noite. Sendo que insônia é o meu principal sintoma. Não tem como. Não tem lógica. Não faz sentido. Não fecha a conta. Não fecha a conta. A resistência insulínica. Hoje, o principal marcador de doença cardiovascular, o principal fator de risco, é a resistência insulínica. E a resistência insulínica vem do sedentarismo. Você dá um prazo para ela retornar, para iniciar a reposição? Como é que você faz esse plano de ação? Então, o plano de ação, eu acompanho essa mulher durante os primeiros 3 meses. Que é um tempo que ela tem e é um tempo super tranquilo para poder fazer essa mudança do estilo de vida. Para conseguir começar a treinar, começar a gostar do treino. O treino para essa mulher, eu sempre falo que ele é um comprimido, é um remédio. Sabe esse remédio aqui que você está tomando? Esse ômega que eu vou te prescrever? O treino para você é um ômega. O treino para você é o seu Rivotril diário. Que você tem que tomar, ele vai desinflamar o seu corpo, ele vai equilibrar os seus neurotransmissores, e aqui eu tô falando de serotonina, dopamina, noradrenalina, endorfina. Você vai chegar no treino com dor de cabeça e você vai sair bem. Você vai chegar no treino exausta, ansiosa, e você vai sair super relaxado. A mente brilhante vai vir. Então, é o básico. É o básico para essa mulher. Em 3 meses é um tempo suficiente para você entender que, uau, eu preciso manter isso aqui como meu estilo de vida. Não é uma dieta. Não é um treino que vai acontecer durante 3 meses e depois você vai abandonar. Ah, não, eu emagreci e acabou. Não, você tem que entender que o seu banco de músculo você vai começar a fazer desde agora. Para sempre, e né? para sempre. Um negócio contínuo. Eu acredito muito que isso tem a ver também com a geração... não sei se a geração em si, mas... Vivemos em um mundo completamente imediatista, onde o que eu tenho que tomar para ficar com o corpo assim,
para ficar melhor, para dormir melhor. É a pílula mágica, né? E aí é o Rivotril para dormir, é o outro para ansiedade, é o outro para despertar e ser mais produtivo, é o outro para isso. Quando você vê, tem uma cestinha de remédio, cada um para uma coisa, né? Mas eu acho importante essa conscientização, porque você está educando elas de uma coisa para a vida. Ela foi com você, tratou, fez a reposição. Uma vez que faz a reposição, eu preciso, é contínuo ou eu faço e para? Ela é contínua. Enquanto os benefícios superarem os riscos, a reposição hormonal é algo contínuo. Mas precisa sempre estar sendo avaliado por um profissional de saúde. Por quê? Vamos dizer, você foi uma consulta comigo, começamos a sua reposição hormonal. Hoje você treina regularmente, tem uma boa alimentação, tem um estilo de vida super adequado. Mas você volta comigo daqui a 1 ano. E daqui a 1 ano você passou por algum problema e você voltou a fumar. Só que agora você não consegue mais treinar, porque sua rotina mudou. Você começou... Antes você tinha um peso ideal, um percentual de gordura ok, mas agora você já tem um percentual de gordura alto, está com sobrepeso. Ah, calma aí. Então, peraí. Para você que mudou completamente seu estilo de vida, que agora está fumando, que é uma contraindicação absoluta fazer reposição hormonal, eu não posso mais utilizar, porque os riscos então, vão superar os benefícios. E aí a gente para de utilizar reposição hormonal. Por isso que essa mulher precisa fazer um acompanhamento. Não existe mais a mulher que entrou no climatério, a mulher que passou dos 40 anos. Não existe mais a possibilidade de passar no ginecologista de forma anual. Porque anual é quando, antes, mais jovem, você iria fazer o seu preventivo, fazer todos os exames de imagem, sua rotina ginecológica e tá tudo bem, volta daqui a 1 ano. A mulher no climatério e na menopausa, ela precisa ser cuidada com regularidade. Em torno a cada 3 meses, a cada 6 meses, dependendo da necessidade. Até porque vão acontecendo coisas ao longo, problemas que vão surgindo, intercorrências que vão surgindo ao longo da nossa vida, que muitas das vezes você vai precisar ouvir de um profissional de saúde de que não vai por esse caminho, vamos por esse daqui. Por quê? Porque nós estamos acostumados a lidar com isso todos os dias e você sabe muito isso. Que às vezes você fala um detalhe, mas é um detalhe que vai mudar a vida da pessoa, é um detalhe que vai mudar a rota, o caminho, que vai fazer toda a diferença. E algo que, às vezes, você coloca para essa mulher e que ela fala assim, meu Deus, nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Porque estava com escamas nos olhos, né? E que é normal, porque quando nós estamos dentro do problema, a gente não consegue enxergar. Tanto eu como você, a gente também precisa de pessoas para nos falarem as coisas. Uma das coisas que você está falando aqui, eu estou pensando, né? Então, você vai lá e aí a mulher tem a vida toda desregrada e você praticamente ensina o arroz com feijão para ela. E aí me traz a reflexão, né? Então, nós sabemos, todo mundo sabe, hoje em dia, com a informação que tem, salvo em algum lugar que seja muito interior, que não tem acesso à internet, a pessoa não tenha telefone. Mas, de um modo geral, as pessoas entendem que para ser uma pessoa saudável, ela precisa se alimentar de forma equilibrada. Não estou falando de uma dieta rigorosa. Estou falando de botar no prato arroz, feijão, legumes, proteína. Todo mundo básico, sabe, né? Que para ter uma saúde, para ter um corpo bacana, não entrar numa doença como a obesidade, você tem que fazer uma prática de exercício físico. Qualquer exercício físico, minimamente. As pessoas sabem. E aí elas não fazem. E talvez muitas mulheres que estão te ouvindo aqui falam, mas isso que ela está falando, eu já sei. E aí eu te pergunto, se você sabe, por que você não faz? E eu já até te respondo, porque não adianta a gente saber. A gente tem que fazer. E na hora de fazer, a gente precisa ter alguém para fazer. É aí que vem o pulo do gato. Às vezes a gente tenta ficar fazendo as coisas sozinhas e a gente não consegue. Então, se eu não estou conseguindo fazer sozinha, eu tenho que procurar um profissional que saiba e que possa me conduzir. Mas ela vai me falar o que eu já sei. Sim, mas ela não só vai te falar, ela acabou de falar alguns pontos-chave, ela vai te acompanhar, ela vai te conduzir. Ela vai checar os teus exames e, isso aqui que você está fazendo não é legal, não. Então, esse é o grande pulo do gato, não é o saber. Saber todo mundo sabe, né? E a informação está aí, né? A informação está aí de acesso para todas as mulheres. Eu acho que mas o que eu vejo muito por exemplo, eu vejo muitas mulheres dizendo assim, eu não vou treinar, eu até gosto de treinar, mas eu não consigo treinar por conta do meu cansaço, eu não durmo.
E se eu não durmo, eu sempre me programo para treinar de manhã e eu não consigo acordar. E quando meu despertador toca, eu sento na cama e falo assim: meu Deus, eu não vou conseguir levantar. Eu não tenho forças. Mas quando você tem um profissional, um educador físico, você se compromete, você pagou. Ele está ali junto com você, ele está te incentivando, ele está te dando forças. E aí a gente precisa entender por que desse cansaço. É fisiológico? São alterações hormonais? O seu corpo está inflamado? Você está em desequilíbrio? Sua insulina está baixa? Seu cortisol está alto? Sua melatonina está baixa? Sua tireoide está desajustada? O que está acontecendo comigo? Não é possível que eu esteja assim dessa forma. Mas eu ainda vou além, Aline. Tem o cansaço fisiológico, tem o cansaço emocional. Só que eles fazem isso aqui, ó, se entrelaçam. E muitas das vezes nós temos dificuldade de fazer isso aqui, ó. A gente começa a tratar essa mulher, começa a repor hormônio, começa a equilibrar o corpo, começa a desinflamar, começa a mudar o estilo de vida. Ela não descongestiona emocionalmente. E essa mulher chega pra mim e fala assim: mas Carol, eu ainda continuo cansada. Aí você manda ela pra mim. Muito bom, é uma opção. Olha, é isso aí, Aline, pra você destravar essa mulher. Porque e aí o eu emocional começo... trava. Muito. E aí atrapalha muito. tudo, né? Só que essa mulher não consegue entender o quanto o emocional está atrapalhando ela e o quanto esse cansaço é a cabeça que não para. O quanto esse cansaço é a ansiedade que está batendo enlouquecidamente na cabeça dela. Que ela deita na cama e não consegue dormir porque ela já está pensando no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer semana que vem, no problema com o filho. Ela já está imaginando um futuro catastrófico lá na frente. Que nem aconteceu e que talvez E 70% das vezes nem vai acontecer. Não vai acontecer. E essa mulher fica paralisada. E o pensamento, a vontade dessa mulher, muitas das vezes, é se colocar dentro de um quarto escuro. Ah, eu quero me isolar. Eu quero ficar aqui no quarto por mim. Eu liberava, todo mundo dava férias pro meu marido, pros meus filhos, pra casa inteira. Dá uma passagem de ida para algum lugar. E ficaria bem longe só porque eu não quero ouvir ninguém falar. Então, o que eu ensino para as minhas pacientes é: calma aí. Tem algo errado acontecendo com você. Me conta mais sobre a sua vida. É o contexto, né? Não tem como. Eu não consigo... Eu, Caroline, não consigo tratar uma mulher sem saber a profundidade do que acontece na vida dela. Então, quando eu começo a consulta, eu pergunto assim: você é casada há quantos anos? Ah, eu sou casada há 10 anos, há 30 anos. Você ama o seu marido? Ai, eu amo. Nossa, meu marido maravilhoso. Você tem filhos? Qual a idade dos seus filhos? Ah, um de 18, o outro de 23. Aqui, ó, você tem netos? Ah, tem, eu amo meus netos, tal. E aí começa, como é o seu dia a dia? Você trabalha? Trabalho. Você faz o quê? Ah, eu sou dona de uma empresa. Você lida com pessoas... Você trabalha no processo de gestão, trabalho. E como tem sido? Nossa, pelo amor de Deus. Que horror. Olha, minha vontade é quando abrem a minha porta é de matar todo mundo. A pessoa não precisa nem abrir a boca que eu já estou querendo matar. Inclusive, agora mesmo, doutora Carol, eu estou vivendo um processo com meu marido. Aí, eu pronto. amo meu marido. Aí eu, como médica, eu já começo a entender. Ah, tá vivendo um processo com seu marido? É o quê? Ah, então, doutor, eu acabei de descobrir uma traição do meu marido. Caraca. Tá bom. Mas tudo se consertou, ele me pediu desculpa, eu entendi também que muitas das vezes ele me procurava e eu não queria nada. Muitas das vezes eu não tinha libido e inventava. Muitas das vezes ele me chamava para sair e eu sempre exausta, sempre cansada, sempre envolvida com com a minha empresa. E eu não me importava. Olha o emocional dessa mulher sendo destruído. Mas, ao mesmo tempo, tudo depende de mim, porque o meu marido joga tudo aqui, ó, nas minhas costas. O meu marido entende que eu sou centralizadora, que eu que faço tudo, que eu que resolvo todos os problemas da empresa. Todos os pepinos da empresa ficam nas minhas mãos. E eu resolvo tudo. Então, por mais que eu esteja mal, eu nunca tinha tempo para procurar ajuda. Eu nunca tinha tempo para resolver a minha vida, as coisas da minha casa. E isso pode ser considerado como
talvez um dos teus maiores desafios, entender que tem a tua parte, mas tem a parte que elas têm que resolver. Por isso que não é só chegar na consulta e falar os sintomas, entender em qual fase da vida você está e simplesmente prescrever um hormônio. Se fosse assim, seria muito fácil. Se fosse assim, seria chegar no balcão da farmácia e pedir um hormônio. E acabou, e tá tudo certo. Só que não. Aí está a diferença de um profissional que consiga te olhar como um todo. Que consiga entender de uma forma integral, incluindo a sua parte mental. Por isso que eu ensino as minhas pacientes já na primeira consulta, eu já consigo dar um briefing para ela de, tá bom, eu entendi, o problema é reposição hormonal, o problema é menopausa, mas... Tem um pontinho Você já aqui. olhou para isso aqui? Você já olhou para o seu cansaço? Vamos prestar atenção no seu cansaço. E aí, uma das coisas que eu indico para todas as minhas pacientes é terapia. Ótimo. Terapia com psicólogo. Por quê? Porque nós precisamos olhar a nossa vida como um drone, de lá de cima. Eu preciso saber qual peça que eu tenho que mexer do jogo. Até porque se ela não trata ali, ela, obviamente, pela reposição hormonal, ela vai ter uma melhora, ponto. Mas que essa melhora poderia ser muito maior se ela tivesse tratado emocionalmente. Com certeza. E aí, quando eu consigo fazer com que essa mulher se reconheça, entre num processo de aceitação, porque ela, como passa a não se reconhecer, você acaba entrando em conflito com você mesma. Pela comparação de quem você era e quem você está se tornando. A mulher... Parece que essa cabeça essa cabeça não é desse corpo. A cabeça quer uma coisa e o corpo age de uma forma completamente não obedecesse. Então, eu preciso ensinar essa mulher a dar limite para as coisas, a dar limite para as pessoas, até dar limite para que ela possa conseguir treinar. Porque muitas das vezes ela fala, não tenho tempo, não dá, são tantos afazeres, são tantas responsabilidades que não dá. E quando ela começa a fazer a terapia, quando ela começa a se reconhecer, e quando ela começa a olhar para si e colocar prioridade nela, ela começa a dizer assim, não, agora é o meu momento. Quando você estabelece, né, as regras... Você falou os 3 pontos que são extremamente importantes. O primeiro é a identidade. Quando a gente casa, a gente perde um pouco, porque mistura com a do marido e a gente quer agradar, né? Então, se perde um pouco da identidade. Quando a gente vira mãe, se perde muito identidade. Muito, né? E aí vai se passando para baixo da lista. E isso da mulher chegar no seu consultório, estar ou no climatério ou na menopausa e falar que não tem tempo do exercício, e ela realmente estar na luta de fazer um exercício físico, ela não conseguir... É meio clichê a frase de que tempo é uma questão de prioridade, mas é a total verdade. Porque ela tem que fazer e ponto. Um dos aprendizados que eu mais tive com meu marido, que é atleta profissional do UFC, haja o que houver, você vai treinar. Aí eu falo, não, mas o meu WhatsApp já está bombando, os funcionários atrás. O mundo não vai cair em 1 hora. Você treina, depois do treino, o dia começa. Então, ela estabelecer, esse é um ponto. Ela se comprometer com ela mesma é outro. O comprometimento em público, ele é algo que ele é impressionante. Tem uma pesquisa que fala que os casamentos que foram feitos com cerimônia e convidados, né, em igreja ou até em outros lugares, mas com convidados, eles têm um índice menor de separação do que quem simplesmente morou junto. Então, isso comprova que quando você se compromete em público, você tem um comprometimento maior do que quando você faz isso no oculto, no privado. E por que a gente está falando, né? Eu estou tocando nesse assunto. Porque a sua paciente, ela se compromete com você. Ela foi lá, ela investiu na consulta, ela investiu no tratamento, ela fez um comprometimento. Mas se ela não se comprometer com ela mesma, ela começa a estabelecer crenças de que ela não consegue, de que ela não vai. Foi mais um tratamento que eu paguei e não fui. É mais uma vez a academia que eu pago e não vou. Mais uma vez que eu compro tênis novo, roupa nova, eu não vou. Então, ela tem que começar a puxar o freio de mão. Isso que você falou de olhar a vida como um drone. Ela olhar, ela fica, gente, o que eu estou fazendo? Peraí, chega, acabou. Chegou a vez de pelo menos uma coisa na vida eu fazer. Seja ler um livro, seja eu começar a levar a sério um tratamento. A doutora falou para eu começar a me organizar. Eu tenho que fazer exercício? Tem. Não gosto de comer legumes. Não tem não gostar, porque meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que tem que ser feito. O que precisa ser feito. Então, até onde eu sei, menina não tem climatério nem menopausa. Só mulheres. Então, nós precisamos fazer o que tem que ser feito. E eu acredito muito que esse senso que você traz
para as mulheres para não só toma receita e vai, que seria muito mais prático para você. Com certeza. Muito Seria menos trabalho, muito mais você sairia bem rápido. mais leve do consultório. Com né? certeza. Mas esse desafio de entrar, que isso deve também impactar no tempo que você tem de consulta, porque não seria dá uma para consulta ser muito mais rápida. não dá para ser uma consulta de 15 minutos. Pois não tem é. como, não existe essa possibilidade de fazer uma consulta em 15 minutos. Porque 15 minutos eu tô perguntando a vida da paciente, eu ainda nem entrei na fisiologia dela. Eu estou querendo só me ambientar em quem é essa paciente. Então, no mínimo, pelo menos, em torno de 1 hora e meia de consulta. E quiçá tem pacientes que chegam a 2 horas, dependendo do nível de complexidade dessa mulher, das questões dessa mulher. E aí, o que eu falo para a paciente, não pense que eu vou começar um tratamento com a doutora Caroline e acabou. Eu paguei, eu comprei o resultado? Não, longe disso. Eu sempre falo que eu vou precisar mais da minha paciente do que ela de mim. Para que ela possa ter o resultado, eu vou depender muito dela. Vou depender de que ela faça o que tem que ser feito. E precisa ser muito bem feito para ter resultado. Não adianta que não vai ser um soro, uma terapia nutricional que vai entrar na veia e que vai ser o uau, que vai mudar a vida dela e que vai ser a resolução dos problemas. Mentira. Se ela não fizer a parte dela. Não tem como. Não tem fórmula mágica, não tem atalho, não tem jeitinho. Tem que fazer o que precisa ser feito. Muitas mulheres procuram achando que sim. Exatamente. E aí, Aline, quando eu ajusto o corpo dessa mulher, quando eu equilibro o corpo dessa mulher, quando eu ensino essa mulher a caminhar, quando eu entro com a reposição hormonal, é a cereja do bolo. Porque é uma dose baixa, na melhor via para essa mulher, no melhor momento para essa mulher. E ela fala assim, meu Deus, o que é isso? E às vezes a gente muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a gente já começa a entrar com reposição, antes da reposição para essa mulher, você já começa a ajustar e ela já sente os efeitos, começa a dormir, começa a melhorar a cognição, aquela enxaqueca que ela tinha melhora, a constipação que ela tinha já começa a melhorar. Ela começa a perder peso, começa a desinflamar, se sente menos inchada, as dores articulares vão embora, a distensão abdominal melhora. Agora, você falou de um ponto que a gente escuta muito entre as mulheres. Agora eu tô com 30 e poucos, com 40 e poucos, 50 e poucos. Já não emagreço na velocidade que eu emagrecia. Não tenho mais 18 anos, todo mundo fala. Sim. E eu acreditava que isso tinha a ver simplesmente com a idade. Mas no início aqui do podcast você falou dos ciclos, né? da menstruação, desde a primeira menstruação até a velhice. Tem relação de peso, de gordura acumulada com a menopausa? Com certeza. Então, o que a gente precisa entender é que, a partir dos 35 anos, engravidando ou não engravidando, os nossos ovários começam a alterar a produção hormonal. Então, você já começa a entrar em desequilíbrio na produção de hormônios. E a partir do momento que esse estradiol começa a reduzir, eu começo a diminuir minha taxa metabólica basal. E aí, eu começo a fazer o quê? Meu metabolismo começa a ficar mais lento. E aí, toda vez que o metabolismo começa a ficar mais lento, aí junto com isso, você tem um estilo de vida ruim, você é sedentária, a sua alimentação está inadequada, está completamente inflamatória, o seu sono é ruim, você perde muitas noites de sono, isso vai impactando negativamente. Agora, você imagina aí esse estilo de vida ruim por anos. Você começa a acumular gordura. Entendi. E toda vez que eu começo a acumular gordura, principalmente as mulheres no climatério e na menopausa, é a famosa pochete. Entendi. Então, é a gordura abdominal, obesidade centrípeta, na barriga. E aí a gente começa a aumentar a produção de um hormônio que é ruim, que é a conversão para estrona, que é um estradiol que é inflamatório e aumenta a nossa chance de câncer. Como se eu estivesse alimentando um hormônio do mal. Quase isso, é exatamente isso. E a partir daí eu começo a aumentar a produção de insulina, desenvolvo resistência à insulina e aí é o caos. Aí vira uma bola de Começam os neve. problemas. Por isso que você vai ver que às vezes a mesma dieta ou o mesmo plano alimentar que você fazia lá com os seus 30 anos, agora com 40 não funciona. Você fala assim, nossa, mas eu fiz o mesmo plano alimentar, antes eu perdia 5 quilos Sim, e agora eu até estou ganhando. Agora, nossa, Mudou. 100 gramas.
Você começa a ficar frustrada e não entender, não se reconhecer. Aí começa, perde as roupas, vai ficando incomodada, vai ficando com mais celulite, mais flacidez, tem a sensação de que a pele tá caindo, o acúmulo de gordura. Nossa, essa barriga que não sai de mim, eu treino, e eu continuo com essa barriga que me incomoda na hora que eu vou colocar uma roupa. Fico com vergonha na hora de transar com meu marido. Tiro a roupa, tá aquele ovinho na barriga. É isso. Então, Aline, o que precisa ficar muito claro aqui nesse podcast é que nós precisamos nos cuidar anos antes da menopausa se instalar. Na verdade, tem um estudo que mostra que quem nós somos hoje é proveniente das escolhas da nossa avó. Então, quem você é hoje, o que vai determinar a sua saúde hoje, não é dependente somente das suas escolhas. Era quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, durante a gestação. O que a sua avó escolhia fazia com que o ovário da sua mãe, que estava ali dentro da barriga dela, estava mandando toda essa informação. Uau. E aí entrou as escolhas da sua mãe, quando você estava na barriga dela. E você hoje manda estímulo para sua bebê, se você estiver grávida, para os ovários dela, e que vão ser fruto das escolhas do que vai acontecer na saúde da sua filha. Então, é de geração em geração. Só que hoje nós precisamos começar a nos cuidar desde criança. Então, a minha filha hoje com 7 anos, eu já sei o que eu faço para ela, que eu começo a cuidar da saúde dela para que ela tenha uma menopausa diferenciada. Uau, que incrível isso. Eu estou falando de 7 anos. Agora, imagina as mulheres que acham que tem que começar a se cuidar só quando chega com 51 anos. Mas isso tem a ver com consciência, com a informação, né? Com certeza. Então, assim, você falou sobre genética, certo? Quando você fala da avó, você está falando de genética. Talvez algumas de vocês estejam um pouco assustadas. Tipo, caramba, então lascou. Sabe-se Deus o que a minha avó, né, escolhia, minha mãe, muito menos. Agora tem a boa notícia. Nós podemos escolher hábitos melhores, né? No mundo perfeito, nós podemos ter bons hábitos desde novas. Digamos que quem está nos assistindo não teve. Nunca é tarde para recomeçar? Ou está tudo perdido? Não, nunca é tarde para recomeçar. Alguém que está nos ouvindo 65 anos? Nunca é tarde para recomeçar. Tem jeito, tem opções. O estilo de vida vai transformar a sua saúde. As suas escolhas vão transformar os seus dias. Então, não é só... Porque existe, assim, Aline, existe uma janela de oportunidade. Principalmente uma janela de oportunidade para reposição hormonal. O que é isso? A mulher entrou na menopausa, ela tem até 10 anos para frente para começar a reposição hormonal. Ou em até os 60 anos de idade. Durante esse período, os benefícios superam os riscos. Após esse período, eu começo a fazer com que o risco seja maior do que os benefícios, porque eu aumento o risco, principalmente cardiovascular. Só que para a mulher que nunca fez reposição hormonal, que sempre foi nos médicos, e os médicos sempre disseram para ela, mas o hormônio gera câncer, não faz. E aí todos os médicos que ela passou disse para ela, e ela perdeu a janela de oportunidade. Tá bom, a partir de agora eu joguei a toalha, vou morrer, vou ficar em casa fazendo crochê, tricô e vou esperar a morte chegar. Não. Tem muita terapia. Tem muitas terapias que nós podemos fazer, muitos tratamentos que nós podemos fazer e que vai melhorar muito a qualidade de vida dessa mulher. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir recuperar, como, por exemplo, a perda da densidade mineral óssea, a perda da qualidade do osso, o risco cardiovascular. Tem relação com a menopausa. Sim, tem um estudo que saiu na revista Climateric de 2022, que ele diz que... Ele mostra o ciclo da vida da mulher em um gráfico. O gráfico é muito lindo. E ele mostra o quanto o nosso osso vai ficando forte enquanto criança e enquanto adolescente. Ele entra num platô, então em um equilíbrio ali em torno dos 25 anos até os 45, 48 anos. E aos 48 anos, essa densidade mineral, ela
começa a cair. E o Então, estrogênio... Então, nós temos os 2 hormônios importantes para a qualidade do nosso osso. O estradiol e a progesterona. O estradiol impedindo a reabsorção óssea e a progesterona atuando sobre a formação óssea. Quando você não faz essa reposição, você começa a ter uma queda da qualidade desse osso. Então, você evolui para osteopenia, osteoporose, muitas das vezes fratura patológica. Então, quando você perde o time perfeito para a reposição desses hormônios, você começa a perder a qualidade desse osso. Esse osso deixa de ser forte. Só que nós temos outras estratégias que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso osso. Como, por exemplo, equilíbrio nutricional, formar banco de músculo. Como que a gente forma banco de músculo? Treinando. Treino de força. Além disso, você pode fazer várias suplementações que vão melhorar a qualidade desse osso. Uma boa alimentação. Então são várias estratégias que nós, com certeza, podemos utilizar que vai ajudar essa mulher não só melhorando a qualidade do osso, não só reduzindo o risco cardiovascular, não só melhorando a qualidade do sono, não só emagrecendo essa paciente, desinflamando o corpo dessa paciente. E essa função não é feita somente pelo hormônio. Por isso que os hormônios, ele é um braço de tratamento. Mas a gente tem uma gama de tratamento que essa mulher pode fazer e melhorar muito a qualidade de vida. Isso me traz a reflexão, e é importante até para as mulheres, a gente... Eu penso, quando eu escolho um profissional para minha vida, eu penso quem eu quero e quem é essa pessoa. Porque tem vários profissionais no mercado, em todas as áreas. Tem bons profissionais e tem profissionais não tão bons, para pegar leve aqui, né? E saber usar, né, essa questão hormonal, ela pode ser, sim, perigosa se usada de maneira errônea. No caso aqui, o que a gente está falando é não ir direto. É entender que existe um caminho antes, que você falou, inclusive o contexto emocional, onde a pessoa está, o que está acontecendo com ela, a alimentação, os exercícios, o estresse do trabalho, e que isso tudo tem que agir de uma forma integral na vida da mulher para que ela tenha êxito, e aí você chega no final e isso aqui tem um efeito muito maior, numa dosagem até menor do que se de cara você já colocasse. Então, a importância de escolher o profissional, ela faz toda a diferença, né? Muita diferença. E assim, o profissional, ele precisa te trazer segurança. Por isso que eu sempre falo que o ginecologista, ele precisa virar amigo da sua paciente. Por quê? Porque ele te envolve. Você precisa ter confiança na terapia que você está fazendo. Você precisa colocar os seus medos, principalmente do medo relacionado ao câncer que muitas mulheres têm, principalmente a insegurança de começar a reposição hormonal. E será que eu vou começar a minha reposição hormonal e eu vou infartar? O que pode acontecer comigo? O profissional precisa passar segurança, o profissional precisa ouvir essa mulher. Então, por isso que é muito importante, quando você escolhe o profissional, você entender que ele está alinhado com aquilo que você acredita, com algo que você busca. E, a partir daí, ele vai começar a te ajudar, vai entender as suas particularidades, vai entender se existe alguma indicação, se tem contraindicação que impeça você de fazer uma reposição hormonal. Vai entender que o seu corpo, você precisa da reposição hormonal, mas não é o momento para isso. Que entrar com um hormônio e um corpo completamente desajustado, eu tenho que entrar com uma dose muito maior, eu vou ter muitos efeitos colaterais. E aí a mulher, quando tem um efeito colateral com a reposição hormonal, ela odeia, ela tem medo, ela tem pavor, ela entra em pânico. O marido bota a mão na cabeça e fala, você é maluca, você é louca, o que você fez? Você procurou essa médica que fez isso. Então, você precisa trazer, nós como profissionais de saúde, nós precisamos levar para essa mulher segurança. Eu sempre falo que eu dou o braço para minha paciente e falo, vamos lá, vamos caminhar juntas. Eu tenho aqui um canal aberto para conversar com você, mesmo que não seja durante a consulta, que você pode me mandar mensagem e que eu vou tirar as suas dúvidas. Porque gera essa insegurança. Sim. Então, isso é muito importante. E outra coisa, Aline, que assim, eu não posso deixar de falar aqui, é que quando a gente fala sobre a questão da reposição hormonal ser a cereja do bolo, é porque realmente ela é algo que precisa ter critérios para a gente começar. Mas não só isso. A mulher, ela precisa entender o quanto o estilo de vida dela precisa vir muito antes
da reposição hormonal. Tem um estudo do Reino Unido que saiu, é um gráfico também, uma tabela bem fácil de se entender, onde eles acompanharam 1.000 mulheres durante um período de 5 anos. E eles avaliaram o desfecho dos fatores de risco para câncer de mama. Então, eles começaram a pegar as mulheres que utilizavam terapia hormonal sintética, o quanto aumentava o risco para câncer de mama. Então, primeiro de tudo, eles identificaram que dessas 1.000 mulheres, 23 mulheres iriam evoluir para um câncer de mama, independente do que elas iriam fazer. Óbvio, nós sabemos, conforme nós vamos envelhecendo, a gente aumenta o risco de câncer. Quando você pega as mulheres que utilizaram o hormônio sintético combinado, eu aumento em até 4 vezes. Então, de 23 eu passo para 27 mulheres com câncer de mama. Mas ainda assim, eles pegaram mulheres que fumam, mulheres que bebem 2 drinks, pelo menos, na semana. E eles observaram que até mesmo as mulheres que utilizam pílula, essas mulheres aumentam o risco de câncer de mama. Só que quando eles identificaram as mulheres obesas, dobra. Caramba, Eu gente. tenho 23 mulheres com risco de câncer de mama. Quando eu associo a essa mulher a obesidade, eu aumento mais, eu tenho mais 24 mulheres com câncer de mama. Só que aí eu ainda vou além. O estudo ainda mostra que existem alguns fatores protetores. Qual é o fator que eu consigo reduzir a chance do câncer de mama? Atividade física, pelo menos 2h30 na semana. Gente, distribui isso na semana da Eu começo a reduzir, eu reduzo 4 casos de câncer de mama. Isso você está falando para quem inicia a modulação, a reposição hormonal. Não só para quem inicia a remodulação hormonal, mas esse estudo ele vem para nos mostrar o quanto o estilo de vida é importante. Ah, ok. Tanto para quem está no grau de obesidade, quanto quem está na reposição. Por quê? Porque ele mostrou que se você está acima do peso, você já aumenta o seu risco de câncer de mama. Não é a reposição hormonal que vai aumentar. Mais do que a reposição. E ele mostrou que quando você faz a reposição hormonal com um hormônio bioidêntico isomolecular, você reduz a chance do câncer de mama. Então, hoje, nós temos mulher que faz uso do cigarro, que bebe deliberadamente, que faz uso de bebida alcoólica de forma deliberada, mulheres acima do peso, completamente inflamadas. Então, isso mostra que essas mulheres têm um risco aumentado para câncer de mama. E aí, muitas mesmo mulheres... sem reposição. E aí, as mulheres falam assim, não vou fazer reposição hormonal porque vai me dar um câncer de mama. mama. No risco. Só que ela já está no risco e não percebe. Então, antes de você pensar em fazer sua reposição hormonal, começa a cuidar do seu estilo de vida. Sim. É o básico. O básico tem que ser muito bem feito. Sim. E não precisa estar na menopausa para fazer o básico. Caramba. Esse estudo é incrível. Não, e isso traz reflexões, né? Então, assim, hoje, assim, ouvindo aqui tudo que você está falando, tem uma expressão que a gente fala muito, né? Quando tem alguma mulher de mau humor, que a gente fala assim, nossa, aquela mulher lá é mal amada. Eu estava até comentando com as minhas mentoradas ontem, porque o que é uma mulher mal amada, né? Quando a gente fala mal amada, a gente está dizendo que ela não é amada por um homem, que ela não tem relação sexual, que ela não tem um homem que a corteja, enfim. E por que um homem não a corteja, né? E a gente começou a discutir sobre isso. Talvez ela esteja cansada. Sim. E por que ela está cansada? Porque talvez ela esteja sobrecarregada, porque talvez ela esteja no climatério, porque talvez ela nem sabe o que está acontecendo com ela. Então, a mulher entender o que ela está vivendo, ela puxar o freio de mão e falar assim, para tudo que eu preciso descer do carro e entender o que está acontecendo aqui. É necessário. E eu vou um pouco mais além. Isso não se faz necessário... nesse momento eu vou descer, eu vou olhar de drone, como você falou, e vou olhar minha vida e vou ajustar. Isso, no mínimo, uma vez no ano, precisa ser feito. Nós precisamos entender e ajustar. É como aquele rádio que tinha antigamente, que você vai até pegar a música ali, a estação. Nós precisamos entender o que está acontecendo com a nossa vida. E assim vem a saúde, e assim é o que você faz quando você chega e entende o contexto, quando você entende os exames e fala, olha, eu tenho um protocolo aqui, mas esse aqui não vai ser para você agora. Antes você se ajusta para depois voltar para cá. Essa sensação de imediatismo, sim, o que eu faço? Eu acho muito bonito quando nós vemos profissionais
E talvez por isso que Deus nos uniu, né? Porque tanto eu quanto você, nós falamos verdades. Sim. A gente não promove atalho porque não tem atalho, como a doutora Caroline falou. Não tem. Eu não passo mágica nas minhas mentorias, a doutora não passa mágica nas consultas. É o quê? É fazer o que tem que ser feito. Então, minimamente, o que nós fazemos é pegar pela mão e falar assim, tudo bem, se você não consegue fazer sozinho, eu vou te ajudar, eu vou te cobrar os exames, eu vou ver se você está fazendo o que eu pedi para você fazer. É isso que a gente faz, é ligar a lanterna quando está tudo escuro, né? É isso. E existe uma frustração muito grande entre as mulheres, dizendo que não, mas eu procurei ajuda e eu ouvi coisas que eu não gostaria. O profissional de saúde falou: ah, você tem certeza? Será que não é que você não está tendo libido? Eu ouvi isso essa semana, assim, e fiquei assim, muito chateada de ouvir. Era algo que eu não gostaria. Que um profissional de saúde falou assim para a paciente. Ela falou, não, mas já tem um tempo, já tem uns 2 meses que eu não tenho relação sexual com meu marido. E a médica disse assim para ela, mas o seu marido deve ser assexuado, não é não? Por isso que ele não quer ter relação contigo. Teu marido também, 30 anos de casado? Qualquer um. Gente, Você acha que isso é devido à falta de sensibilidade do profissional? É a falta de sensibilidade. É o profissional que atende muitas pessoas em um único dia. É o profissional que sabe, aquele toque de caixa? De 15 em 15 minutos, vamos. Mas aí e ele não consegue, eu sempre falo assim, não é sobre mim, é sobre gerar valor na vida do outro. Eu, no início, Aline, da minha vida profissional e da minha clínica, eu comecei, sim, a minha vida profissional, claro, porque eu queria sair dos plantões, porque eu não aguentava mais a minha rotina puxada, porque eu precisava estar mais tempo com a minha família, porque eu precisava cuidar mais de mim, ter mais tempo para mim. Então, no início, foi justamente para tentar equilibrar os pratos da minha vida pessoal. Só que depois eu fui entendendo que cuidar de mulheres era uma missão. Cuidar de mulheres era algo que Deus colocou nas minhas mãos. E sempre que Deus coloca algo nas nossas mãos, a gente precisa fazer da melhor forma possível. Então, eu entendi que todas as mulheres que chegavam até o meu consultório, elas não eram escolhidas por mim. Elas eram escolhidas por Deus. Então, aquela mulher precisa muito da minha ajuda. Aquela mulher necessita com que eu olhe para mais ninguém, só para ela. Eu dei atenção a ela durante 1 hora, durante 1h30. E aí eu comecei a entender que não era mais sobre mim, era sobre ela. Então, hoje eu tenho pacientes que chegam na minha clínica e antes de eu abrir a boca, já estão chorando. Caramba. Sentam na minha frente e já estão emocionadas. Sentam na minha frente e falam assim, Carol, você é a última pessoa que eu vou buscar por ajuda. Você é a última pessoa que pode mudar a minha vida. Eu já bati de porta em porta e ninguém me ajudou. E eu vim aqui porque eu te conheci numa rede social ou porque alguém indicou e eu preciso da sua ajuda. Então, hoje, é ter a sensibilidade de olhar para o outro e falar, nossa, eu preciso ajudar essa pessoa. E quando, depois de 3 meses, essa mulher retorna para mim e fala assim, Carol, eu até me emociono falando isso. Carol, você não mudou a minha vida. Você mudou a vida da minha família. Eu tenho uma paciente muito querida. Ela chegou para mim na menopausa. Começamos a fazer todo o tratamento com ela. Ela já estava depressiva. É uma mulher de um alto cargo, é empresária, com uma demanda muito grande, uma responsabilidade muito grande. E essa mulher estava vivendo um processo de depressão. Então, ela estava tendo uma dificuldade de liderança. Ela estava tendo uma dificuldade de relacionamento com as pessoas do trabalho. Isso estava impactando negativamente na qualidade do trabalho dela e na produtividade real dela. Só que ela precisava trabalhar com metas. E como assim? A líder não está conseguindo bater a meta que precisa. E isso estava sendo visto com outro olhar pelos seus superiores. Então, aquela mulher disse que ela chegava em casa e ela não queria o contato com ninguém.
Porque ela só estava focada naquilo. Porque ela só estava focada naquilo, deprimida e usando 3 antidepressivos e já pensando em voltar no psiquiatra porque continuava muito mal. O marido deprimido, vendo ela naquela situação. No meio disso tudo do caos, o marido foi mandado embora do trabalho. Ela tem filhos? E ela tem 2 filhas e ela teve que assumir todas as despesas, ela estando mal, deprimida. E ela chegou para mim assim, ela só chorava, a consulta toda, só chorava. Falei, vai dar tudo certo. Calma, eu vou te direcionar, você vai fazer tudo o que eu te pedi. E ela fez tudo. Aline, em 3 meses, essa mulher, antes dos 3 meses, quando eu encontrei com ela dentro da clínica, que ela iria ao consultório a cada 15 dias para fazer uma terapia dentro da minha clínica. E quando eu bati o olho nela, eu já não reconheci, porque já era uma outra mulher. Aquela mulher que chegou, uma mulher linda, gente. Muda até a feição. Linda. Tudo, né? Uma mulher linda. Sabe aquela mulher linda, bem cuidada, bem tratada, mas que estava maltratada apagada, sem brilho, por conta de tantos problemas que ela estava vivendo. Estava verdadeiramente no fundo do poço. E aí, quando eu encontrei com ela, que eu bati o olho, ela não precisava abrir a boca para me contar que algo já estava acontecendo na vida dela. E ela me encontrou e falou, Carol, já estou bem melhor. Quando ela veio para minha consulta, em 3 meses, ela falou assim, Carol, eu sou outra mulher. Inclusive, eu tenho algo para te contar. Aí eu falei, não, pode contar, o que aconteceu? Já pensando nos piores cenários. Eu fui promovida no meu trabalho. Uau. Eu agora vou ser diretora de não sei o quê, nananana, e vou além. Meu marido saiu da depressão, só de ver o quanto eu melhorei. Ele agora já está com um projeto, nós vamos abrir um restaurante assim, 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 em outro estado, e ele está super animado. Carol, você transformou não só a minha vida, inteira. você transformou a minha família toda, se estendendo aos meus pais. Uau. Não tem maior recompensa ali. Não, é que isso, quando a gente estava falando ali das consultas, né? E aí a gente falou dos 2 casos, né? Que tem profissionais que fazem bate-caixa, que atendem rapidinho, não querem saber do contexto. Tem uma coisa, você falou sobre Deus, você falou sobre o chamado, sim. Mas talvez você não definiu e escreveu num papel, mas você tem e não sabe. Quando a gente tem e não consegue explicar, por quê? Por que eu faço isso? Você tem um porquê muito definido. Quando nós temos um porquê, o porquê, ele resiste o como que a gente fazer. É o porquê que faz com que a gente não desista nos dias difíceis. Então, você foi mãe, Sim. você amamentou. Sim. Acredito, foi tudo lindo na amamentação, Não, facinho, moleza, ela tive dormia depressão. a noite inteira. Nunca será. Tive depressão pós-parto e foi até por isso que eu decidi trabalhar com mulheres e eu sempre falo que Deus sempre nos dá experiências para o que ele vai colocar na nossa vida. Total, então, a minha experiência, processo, né? a minha experiência na depressão pós-parto fez com que hoje eu tivesse eu tenho, na verdade, a sensibilidade de entender o que aquela mulher está vivendo. Quando ela me fala, ninguém me entende, eu estou deprimida, Você tava numa situação estão me chamando de talvez, louca. Eu olho para ela e falo assim, Sei. eu sei o que você está vivendo. Quando você, né, uma mulher, de um modo geral, amamenta, grande parte, não é tudo lindo, a criança não dorme a noite Sim. inteira. Muitas, o peito sangra, acorda, fica noites acordada. E eu sempre pergunto, o que faz a mãe se manter acordada e firme, tentando, né? Se você é médica e está aqui para me falar, eu posso ir numa farmácia, comprar uma lata de leite Sim. e dar. Posso. Poder, eu posso. Ele vai crescer, engordar, bonitinho, se desenvolver e virar um adulto tranquilamente. Mas por que que as mães não fazem isso? Por amor. Porque elas têm um porquê. Elas têm um propósito. Elas sabem que o leite materno é o melhor alimento Sim. do mundo. E que o da lata, por mais que cresça e desenvolva, ele não tem Não é os a mesma mesmos coisa. nutrientes do que o que sai do peito dela. Então, o peito sangra. Então, ela acorda de madrugada. Então, ela faz o que tem que ser feito. Tem um propósito. Nos dias ruins, ela levanta, ela vai, ela dá o seu jeito. Nos teus piores dias, porque você é um ser humano. Por trás da doutora Caroline tem uma Com pessoa, né, certeza. gente? Você está lá pronta para atender as mulheres, para incentivar, para,
não é da sua alçada saber se faz exercício físico, como é que está a sua vida, o que aconteceu com você e com seu marido. Mas você sabe que interfere no tratamento. Você sabe que faz parte do contexto. Você sabe que existe um porquê maior. Então, é algo maior. O seu porquê é definido. Verdade. E quando o seu porquê é muito bem definido, nada te impede. Nem ninguém segura. É isso. Não é por dinheiro, não é bate-caixa, Não é o negócio. É lógico, você tem uma profissão e você precisa cobrar por isso. Mas não é sobre isso. É sobre um porquê muito forte e definido. É isso. E quando você entende o seu porquê, você pode até chegar... É óbvio que nem todos os dias eu estou, nossa, hoje eu acordei assim plena, sabe? Maravilhosa. Hoje eu vou transformar a vida de todas as mulheres que vão buscar pela minha ajuda. Vem cá, vamos lá, vai dar tudo certo. Não, tem dias que eu também acordo e falo assim, meu Deus, como que eu vou levantar da cama hoje? Nossa, meu Deus, eu não vou aguentar. Hoje não. Hoje eu estou muito fadigada. Por quê? Porque quando a gente lida com com os seres humanos, é difícil. Você lida com o estado emocional das pessoas. E muitas das também. vezes... Muitas das vezes, a gente coloca uma barreira, é óbvio, né? Como profissional de saúde, você precisa colocar uma barreira, sim, mas muitas das vezes você se envolve ali com a história daquela pessoa que busca pela sua ajuda. E nem sempre você tá linda e maravilhosa, porque você também tem os seus problemas. Mas eu sempre falo que o chamado chama. E o chamado, quando você chega dentro dele e quando você está vivendo ele... Eu falo que eu chego cansada, mas eu não permaneço cansada. Porque você se energiza do que acontece ali, da transformação dessas mulheres. Porque quando eu vou passando pelo meu dia e eu vou encontrando com as minhas pacientes que já estão em tratamento, que já estão evoluindo, que chegam outras pacientes novas na minha clínica, aquilo dali é combustível. É combustível para minha mente, é combustível para o meu coração, é combustível para eu não parar, é combustível para eu olhar. É como se Deus tivesse mesmo... É como não. É óbvio, é Deus falando aqui assim no meu ouvido. Vamos lá, Caroline, não pare. E essa não relação do porquê, doutora, ela é simples assim. Você ama sua filha? Amo. Você ama ela, certo? Com certeza. Ok. Todo dia é só alegria? Não. Tem dias difíceis, né? Você quer matar... Mas você ama ela. Porque existe um porquê muito forte. É um amor de mãe para filha. Você gerou ela. Você está educando e desenvolvendo ela. Você entende? O teu porquê é forte em educar e formar uma mulher honesta, uma mulher de bom caráter. O porquê é forte. Então, não quer dizer... o que a Caroline falou aqui é simples. Não quer dizer que todo dia ela vai chegar no trabalho. Gente, não. Mas amar o seu trabalho, amar o seu casamento, amar os seus filhos, não quer dizer que é alegria todos os dias, mas que se você tem um porquê bem definido, se você tem um porquê forte, você resiste nos dias ruins. É isso. Meu marido fala, ser bom no bom é fácil, eu quero ver ser bom no ruim. Para ser bom no bom, todo mundo tá junto. Na hora de ser bom no ruim, alguns ficam, outros não. E eu sempre coloco algo que eu ouvi, quem fala muito sobre isso, essa frase, é o Bernardinho. Uhum. Ele diz ao campeão o desconforto. Total. Então, não tem como. Para nós mulheres que queremos vencer na área profissional, na sua vida sentimental, na sua vida pessoal, não importa. Muitas das vezes a gente vai viver muito mais momentos de desconforto do que momentos prazerosos, lindos e maravilhosos. Agora, você tem que entender se o que nós estamos passando na nossa vida, se aquela fase, aquele momento está fazendo sentido para você. Nossa, mas eu estou nesse meu trabalho, ele me gera mais desconforto, mais ansiedade, mais tristeza, ou eu tenho muito mais momentos felizes do que momentos ruins. Né? É o saldo, é a balança, e a balança precisa estar positiva. Não dá para viver o tempo inteiro no negativo, e isso faz com que a gente... É essa visão de drone que muitas das vezes nós, mulheres produtivas, precisamos ter. Verdade. E entender o que faz sentido para você. Talvez o que fez sentido para você na sua estação há um ano atrás já não faz mais sentido para agora. Pessoas que estavam com você há um ano atrás, que sentou na sua mesa, agora não vai mais sentar na sua mesa, porque ela foi específica para aquele momento, para aquela estação. Exatamente. E aí, isso é entender que a gente precisa ir tirando as pedras da nossa mochila.
E também E a dizer gente não para algumas vai situações. caminhando e você vai dando limite para as coisas. Isso, sim. Essa semana eu fiz alguns atendimentos individuais de mentoria e a minha mentorada falou assim: Aline, como que eu sei se eu tenho que dizer não ou se eu tenho que dizer sim? A pergunta que você tem que fazer diariamente é essa dúvida, né? Se sim, vai contribuir com quem eu quero me tornar? Fui na doutora Caroline e a doutora Caroline falou que eu tenho que começar a atividade física e me alimentar melhor. E eu estou na dúvida se eu peço um McDonald's ou se eu como direito. Vou pedir um McDonald's. Eu comer um McDonald's faz eu me tornar quem eu quero ser, a mulher saudável que não vai enfrentar a menopausa da pior forma, ou não? Não, peraí. É simples de tirar a dúvida. Então, vou sair com minhas amigas no final de semana ou vou estudar? Quero me tornar uma profissional melhor. Quem eu quero me tornar? Uma profissional melhor. Isso vai me ajudar a me tornar quem eu quero ser? Não. Então, eu venho São pra cá. as escolhas conscientes, Isso né? muda, é mutável, porque depende da fase que você está, de quais são os seus objetivos. O que você acabou de falar é certo, as mesas que você senta hoje, certamente não são as que você sentava atrás. E aí você, às vezes, hoje está em mesas que você está se sentindo desconfortável porque já não te cabem mais. Não te cabe mais. Chegou a hora de você se levantar e sair e procurar outros lugares. Então, isso é sobre saúde, isso é sobre trabalho, isso é sobre mentalidade, é a gente querer ser mais. O ponto importante, na minha opinião, da vida da mulher é, se você está sentindo caos, se você está se sentindo infeliz, se você está se sentindo triste, tem coisa errada. E aí você tem que cavocar, porque tem alguma coisa aí. Pode ser hormonal, pode ser o climatério, pode ser a menopausa, pode ser um conflito interno de identidade. Isso é algo que eu falo muito para as minhas pacientes, nós precisamos buscar a raiz do seu problema. Então, não tem como eu querer sempre dar um jeitinho. Eu estou ansiosa, vou usar um antidepressivo. Tenho um problema no meu casamento. Tá bom, vamos marcar várias viagens, porque nas viagens o libido sempre vem. Então, você sempre vai querer dar jeitinho. Eu estou sempre cansada, eu vou tomar um energético. Eu estou com insônia. Eu vou só tomar uma melatonina. Mas quando você começa a buscar a raiz do teu problema, você começa a cavucar. E muitas das vezes que eu vejo, Aline, são as mulheres não querendo mexer. Porque ela sabe que se ela mexer... vai dar trabalho. Vai dar problema. Muitas das vezes ela vai precisar fazer escolhas muito difíceis. Muitas das vezes ela vai precisar dizer não. Dói. Por isso que o início da terapia é muito difícil. Eu faço terapia há 5 anos. E até hoje eu tenho momentos difíceis na minha terapia. E que tem dia que eu falo, Aline, que eu sou nocauteada. Eu falo, meu Deus! Olha... Minha psicóloga hoje me destruiu naquele dia. Às vezes eu não consigo fazer nada, porque a cabeça fica com um turbilhão de informações. Você acha que tá tudo super certo e vem alguém... Não. E vem alguém, desajusta tudo. Como assim? Eu tenho que mudar e mudanças para nós, às vezes é difícil. Sempre, muito difícil. Na verdade, tudo que for para a gente mudar, para subir para o próximo nível, vai ter uma resistência absurda. Para descer, você quer ver, ó... vamos fazer uma mudança na sua alimentação. A partir de hoje, você vai comer só fast food. É difícil fazer isso? Não é difícil. Não é. Por mais saudável que eu seja, comer uma batatinha frita não é um desafio. Ai, meu Deus, que dificuldade. É fácil. Para descer é fácil. Agora não, você vai ter que comer a saladinha, tal, é mais desafiador, o sabor não é tão gostosinho, não é salgadinho. Então, tudo que for para você subir vai gerar resistência. O que for para descer, não. Assistir Netflix, ligar a televisão e um potinho de pipoca, gera resistência no quentinho da cama ou no ar-condicionado, agora que está quente? Não, tranquilo, para descer. Para subir, acordar às 5 horas da manhã para estudar, fazer um devocional, pegar um livro de gestão para você gerir a sua empresa. É muito estudar. difícil. Não, você vai gerar resistência. E até porque, muitas das vezes, nós vamos precisar de uma rede de apoio. E aí, se você está... E aí, nós voltamos a falar de novo das mesas. Às vezes, você está num grupo de amigas que você é a única que quer comer saudável. Aí, você se encontra com um grupo. Aí, o grupo fala, ai, mas você é chata. Aí, você é diferente. Nossa... Não sei para que tudo isso. Isso é exagero. Você tá ficando louca. Para que esse exagero? Não come uma besteira. Não tem um dia que não seja tão restrito.
E aí você vai entendendo, aí é o marido, que muitas das vezes a gente vê isso, o marido burlando ali o estilo de vida da mulher. Às vezes tá dentro de casa, né? O problema tá dentro de casa. E aí tem que ter o dom ali pra Então é administrar. orar e vigiar. Agora isso é extremamente importante. Quem eu quero ser uma pessoa saudável, quero cuidar da minha saúde, com quem eu vou andar, o que eu vou fazer, o que eu vou me alimentar. E quando eu falo sobre alimento, doutora, não é só o que a gente mastiga. Alimento é as pessoas que eu ando, é o que eu leio, é o que eu escuto. É isso. O que eu consumo. Porque isso tudo é alimento. Alimenta a minha alma, o que eu leio. Não, eu ligo o jornal, só pancadaria no jornal. Para quê? Né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção. Vigiar o tempo inteiro é a chave. E sempre procurar para a gente ser alguém melhor. Essa é a chave. Isso. E fazer com que, de fato, você consiga incluir o bem-estar, que eu falo que é o tripé. Fisiológico, mental e sexual. Quando você está com esses 3 pilares em equilíbrio, não tem como você não ficar bem. Não tem como as coisas na sua vida evoluírem. E eu sempre falo assim, às vezes nós estamos tão atoladas de coisas, de informações, de trabalho, de funções, porque afinal nós mulheres, né, fazemos uma porção de coisa ao mesmo tempo. Você está com tantas coisas que a mente brilhante não vem. A mente brilhante para você pensar assim, tá bom, mas eu estou trabalhando tanto, eu estou perdendo noite de sono. Peraí, o que eu tenho que fazer para eu conseguir avançar? Ah, não, se eu fizer esse trabalho assim, 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 e colocar outras pessoas para trabalharem para mim aqui, assim, desse jeito, eu vou faturar muito mais, isso vai ter mais visibilidade, eu vou conseguir reduzir o meu tempo de trabalho. Mas nós estamos tão atoladas de coisas. E aí você vai ficando mal, como se você fossem jogando terra em cima de você e fossem te enchendo, te entupindo de coisas que a mente brilhante não vem. Não chega. O pensamento que vai mudar a sua vida não vem. Você não consegue fazer uma análise crítica da sua vida e olhar e falar e bater na mesa, sabe? Vou bater na mesa e falar assim, caramba, acabou, não quero mais isso. A vida é minha, quem está no comando sou eu. É isso, é você resgatar o comando e trazer o comando e falar, sou eu. Está no meu controle, não está mais na mão de ninguém. Eu não quero mais ninguém ditando, dizendo o que eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer. Agora, doutora Caroline, atendendo mulheres há tantos anos, da forma que você atende, como é que você faz para chegar em casa? Quando você chega em casa, você tem uma vida. Você tem um marido, você tem uma filha, você tem você como mulher, você tem a casa. Como que você faz para lidar com isso? Porque quem lida com pessoas tem isso, né? Eu tenho um reset. Para você também dar atenção. Como é que você faz essa gestão? Então, é sempre um grande desafio. Não é fácil ter que ser uma profissional que ajuda tantas mulheres e ainda chegar em casa e é óbvio, não vou mentir, eu quero ser uma mulher 100%, eu quero estar bonita, eu quero estar com meu cabelo feito, eu quero estar com a minha unha feita, eu quero estar magra, eu quero ter um tempo para mim, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor dona de casa, mesmo tendo uma pessoa que me ajude. É difícil. Muitas das vezes a gente entra em conflito. Ai, será que eu estou dando pouca atenção para minha filha? Será que eu estou dando pouca atenção para o meu marido? Será que eu preciso de mais tempo livre? Com certeza. Mas a gente sempre vai olhando e vai tentando fazer os melhores ajustes. Muitas vezes, em determinados momentos, eu deixo de fazer algo que eu gostaria muito de fazer para mim, para poder fazer para eles. Em outros momentos, eu entendo. Peraí, agora é o momento da mamãe. Meu esposo, amor, calma, agora não. Agora é a minha vez. Agora eu vou me cuidar. E quando deixa de ser um casamento e passa a se tornar uma parceria,
o seu companheiro, só dele olhar para você, só dele ouvir a sua voz, ele entende. Nesse dia ela não está bem, nesse dia ela está mais cansada. Peraí, eu vou assumir o controle disso time, daqui. Né? Dentro de É casa. um time. Assim como a gente monta um time com a nossa equipe no trabalho, é um time dentro de casa. É uma orquestra musical. Que precisa, se tiver algum instrumento desajustado, as coisas não vão andar. E eu sempre falo que nós precisamos primeiro estar bem dentro do nosso lar. O nosso maior altar. Todo mundo acredita que o altar maior é lá na igreja. Não. O nosso maior altar é dentro da nossa casa. O nosso maior altar é cuidar da nossa família. O nosso maior altar é cuidar do nosso templo. Nosso bem maior que é o nosso corpo. Então, por isso que hoje, e cada vez mais, eu hoje criei estratégias para cuidar de mim. Nem que seja no pequeno. Às vezes eu não tenho tempo de ler um livro. O tempo perfeito. Não, o tempo perfeito não vai existir. Eu já botei isso na minha cabeça. Nem sempre eu consigo treinar, mas a hora que eu tenho um tempo, eu treino. Nem sempre eu consigo ler um livro. Mas eu sempre ando, e isso eu tenho um hábito, eu criei um hábito de ter pelo menos um livro dentro da minha bolsa. Porque qualquer momento livre que eu tiver ao longo do meu dia, eu vou ler nem que seja duas páginas. 2 páginas leu. Eu já li, aquele momento, aquela parada da leitura já me traz uma sensação boa. Por quê? Porque é um hobby. Assim como é um hobby para mim ir ao culto, como é um hobby para mim chegar em casa e ouvir uma música, um louvor e cantar, e sentir a presença, e adorar, e falar, meu Deus, obrigada por tudo, obrigada, só tenho a agradecer, gratidão por tudo que você tem feito na minha vida. Então, você encontrando, no meio dos processos que nós vamos passando ao longo da nossa vida, encontrando aquilo que enche o seu coração de prazer, de alegria, de paz, de amor. E é isso que faz com que a gente consiga suportar os momentos difíceis da nossa vida. Então, se hoje eu sou a doutora Caroline, não é porque eu sou linda, não é porque eu sou inteligente, não. É porque eu tenho toda uma rede de apoio por trás de mim. Eu tenho o meu marido, eu tenho a minha filha, eu tenho os meus pais, eu tenho os meus mentores, eu tenho você, Aline, a minha mentora, eu tenho os meus mentores que me ajudam no meu processo. Eu tenho a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas e todas as pessoas, eu tenho a Deus para me direcionar. Sozinha, na força do braço? Não dá. Não dá, e precisa do apoio familiar. Ah, mas eu não tenho. Tudo bem, não dá. A gente não tem controle sobre os outros, né? Então, é procurar ajuda, é procurar as pessoas certas, é procurar Deus. É isso. É ter fé, se organizar com o plano certo, as pessoas certas, para realmente fazer o que tem que ser feito. E isso é muito importante, assim, procurar as pessoas certas. Isso é difícil. É um desafio, né? É um grande desafio. Porque até para saber procurar, a gente tem que aprender qual que é o critério, né? É isso. Porque às vezes você vai procurar uma determinada pessoa que ao invés de você avançar, você vai retroceder. Sim. Quantas vezes... E uma vez eu também já ouvi isso, quando eu passei por um momento muito difícil do meu casamento e que nós estávamos, assim, a ponto de se separar, na época que eu estava com depressão pós-parto, e eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim, por que você não separa? Hoje em dia, ninguém se prende mais a ninguém. Você é tão bonita, tão jovem, se separa. Se eu tivesse dado ouvido naquele momento. Temos que... Salomão falava isso. Cuidado com os conselheiros, né, que você escolhe. Você tem que ter conselheiros, mas saber escolhê-los. De onde vem o conselho? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está aconselhando você hoje? Exatamente. Quem é essa pessoa? O que ela faz? Como ela lida? Quem é a vida? Como Exato. é a vida dessa pessoa? Porque muitas das vezes você está se enchendo de lixo. Total. Por isso que a gente tem que ter esse discernimento, Isso. pedir discernimento para Deus colocar as pessoas certas realmente na nossa vida. Na nossa vida. Porque como nós temos pessoas que nos fazem avançar
nós também temos pessoas que nos fazem retroceder. E, às vezes, vai fazer você perder tudo aquilo que você levou anos da sua vida para conseguir. Porque, na verdade, quando aquela pessoa te deu um conselho, ela está falando mais dela do que de você. Exatamente. Ela está falando de todas as vivências dela, de tudo que ela já passou na vida, das crenças, do ponto de vista dela, do que propriamente dito de você. Exatamente. E é isso, gente, olha. Bom, a gente poderia ficar aqui horas, como vocês podem ver, mas estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. Primeiro, antes de a gente encerrar, como que as mulheres podem te encontrar? Qual que é a sua rede social? Fala aí para as mulheres como que elas podem te seguir, entrar em contato, enfim. Deixa aí seus contatos. Então, hoje eu estou lá no Instagram. É a minha plataforma onde eu encontrei uma forma de ajudar as mulheres que querem e que têm o desejo de me conhecerem. O primeiro contato comigo vai ser lá pelo Instagram, doutora Caroline Alonso. Mas o meu Instagram eu fiz para aquelas mulheres que não podem passar, por qualquer que seja o motivo, por uma consulta comigo. Então, ali você vai obter informação, você vai ser detentora da informação. E aí, porrada de informação. É muita informação. É conteúdo. É conteúdo. Top. Eu sempre falo que ali tudo que eu falo é baseado em ciência. Não é o achismo, não é o que a doutora Caroline acha, mas é tudo baseado em ciência. Então, ali eu coloco as informações para que você tenha clareza, discernimento para buscar um profissional de saúde para te ajudar. Então, hoje eu estou nas redes sociais. Para consulta, o link fica ali na bio. Ótimo. Mas todos os dias tem muito conteúdo, então, muito conteúdo bom. Então, eu quero me consultar com você. Entra no Instagram. Clica no link na bio, cai direto lá para as meninas. Cai direto com a minha equipe de agendamento. Ótimo. E agora eu vou fazer um momento que eu faço sempre no final do meu podcast. Se você tivesse um megafone e você pudesse falar para todas as mulheres do mundo, todas as mulheres do mundo vão te ouvir agora, né? Mediante tudo que a gente falou aqui hoje, o que você falaria? Nossa, forte, hein? Você imagina que você vai falar nos stories, vai pegar todo mundo. O tráfego pago vai chegar em todas. Todo mundo, eu falaria assim... Ainda tem vida aí... E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as exigências dizem que é para desistir, ainda estou dizendo, existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não me limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e aviso para você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Uau! Ela é doutora, ela é cantora, né? E ela, rapaz, mandou super bem. Tem vida. Tem. Onde ainda que esteja, digam momento, que não tem, eu falo pra você, tem vida. Até onde aparentemente não tem. É isso. Até que digam pra você que você está no fundo do poço, que não tem o que fazer, que não tem jeito pra você. É você mesmo. Uau, é forte. Você. Forte isso. Doutora Caroline, Deus, obrigada. Esse podcast foi maravilhoso. Muito obrigada. Fiquei muito honrada de ter você aqui no Metascast, de ter você na minha vida, de poder te acompanhar, de estar nessa jornada aí. Foi uma honra realmente ter você aqui. Um prazer imenso. É isso. Gratidão. Muito obrigada, Aline. Assim, é uma honra para mim participar do seu podcast. É uma honra ser a sua mentorada. É uma honra ter você como minha amiga, como minha conselheira, nos meus momentos também, que eu tenho de grande desafio, principalmente na minha vida pessoal e enquanto empresária, né? Eu não sou somente médica, hoje eu sou empresária e a Aline me trouxe... Uma empresária fora da curva, por Fora sinal. da curva. E a Aline me trouxe muita clareza, me trouxe a visão de drone, que eu falo para vocês. Foi muito importante estar na mesa dela para mim. Isso me tirou do ponto A
me levou ao ponto B, mas já pensando que eu quero chegar lá no ponto Z. Isso aí. Então, estamos juntas nesse processo e foi muito bom. É muito bom, é sempre prazeroso demais estar com você. É sempre um grande prazer falar para mulheres. Meu coração, assim, eu saio daqui hoje, mais uma vez... Cheguei aqui hoje cansada, sim, depois de uma semana muito intensa de trabalho. Hoje nós estamos gravando aqui numa sexta-feira, final do dia, final da semana, cansada. Mas sempre que eu começo a falar de mulher... Seus olhos brilham. Gente... É algo bom, né? inspirador. Eu não consigo transformar o que eu sinto em palavras. Mas é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Então, esse momento aqui é um momento que eu posso dizer que é único. Amém. Todas as vezes, eu hoje, antes de vir, eu até falei pro meu marido, todas as vezes que eu faço um podcast ou que eu vou dar uma palestra, para mim, é como se fosse a primeira vez. É porque tem amor. Tem porquê, né? Então, tem o porquê. Tem o chamado. Porquê tem chamado, tem missão, então é forte. Tem direcionamento, tem unção, tem graça, tem favor. E isso é muito maravilhoso. Então, sim, saio daqui hoje, olha, pro meu fim de semana, que vai ser maravilhoso. É isso aí, doutora Caroline Alonso no Metascast.